E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto. Mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like aí, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Dá aquela moral para nós aí, você que é novo aí, não conhece o nosso trabalho ou só assiste os nossos vídeos, né? Dê essa moral aí, inscreva-se aí, rumo aos 8.000. Falta pouquinho para 8.000 inscritos. Quebra o galho aí. Dessa força para o nosso canal aí. Vamos falar aí da nona rodada. E aí, comente aí, como é que vocês estão indo aí e como é que vocês foram, né? Na oitava rodada, foram bem? Deixa nos comentários aí quantos pontos vocês fizeram, beleza? Tá bom? E aí, vamos aqui falar aqui dos confrontos primeiro, né? Primeiro confronto é sábado, né? Ceará e Sport, é um bom jogo aí, tá? Pra gente apostar aqui às 16 horas. Então, 15h59, fecha o mercado, beleza? Então, beleza, vamos lá. Tá bom? Aí tem os jogos no sábado e domingo aqui, fecho a rodada com Internacional e Mirassol, outro confronto bom, favorável aqui, beleza? Então, vamos lá. Colocamos aqui somente para vocês o Marcos Felipe. É só o campinho, é para só porque vocês gostam. Mas, na verdade, a nossa intuição aqui, né, é mostrar para vocês quais são os jogadores bons, tá? E sempre aparece mais durante a semana ou final de semana, tá? Até o fechamento. E que os melhores jogadores para a nona rodada. Então, Marcos Felipe aí, o Bahia que pega o Vitória, né? É um clássico, aí você fala, poxa, clássico, mas o Bahia dentro de casa teve 2 SGs nesse Brasileirão nos últimos 3 jogos. E o Vitória cedeu 1 fora de casa, tá bom? Apesar que é um clássico, que nem eu falei. Só que o Bahia já jogou 2 vezes antes do Brasileirão contra o Vitória, na casa do Bahia, né? Na Fonte Nova, né? Na Fonte Nova, Arena Fonte Nova, eu acho que é isso, na Bahia. E ele teve 2 SGs, um empate e uma vitória de 2-0 contra o próprio Vitória. Então, por isso que o SG, possível SG, tá? Não garantido, do Bahia, porque é um clássico, tá? E vai ser exigido muito o Marcos Felipe. Também temos aqui o Fernando Miguel. Fernando Miguel, que tem uma média de 6 pontos jogando fora de casa, tá? Ele pega o Vasco, né? O Vasco que perdeu aí do Vitória. O Vasco, o Fortaleza, ele já cedeu 2 SGs fora de casa. E o Vasco já conseguiu 1 SG dentro de casa. Só que o Fortaleza também já conquistou 2 SGs fora de casa, tá? 2-0, tá? E o Vasco, ele cedeu 1 dentro de casa. Então, também tem dos 2 lados, tá? Então, os 2 lados tem SG. Então, pode ser que pinte aí, quem sabe? Aí o Fortaleza aqui ganhou aí de 5-0 do Juventude. Tá? O Marcos Felipe aqui que eu coloquei, ele tem uma média de 8,90 jogando dentro de casa, tá? De pontuação, tá? Beleza? Então vamos lá. Tem o Antony, né? Só que o Antony ele não cede muito, tá tomando gol de 2,90 aí, jogando dentro de casa. O Internacional que pega o Mirassol. Internacional conquistou 1 SG nos últimos 3 jogos e o Mirassol cedeu 1 contra o Bragantino, né? Fora de casa, gol no finalzinho do jogo, 1-0 para o Bragantino, então o Mirassol cedeu somente 1. Tá ok? Beleza? Tem aí o Everton do Palmeiras, jogando fora de casa, ele tem uma média de 7 pontos, tá bom? Rossi do Flamengo. O Palmeiras, jogando fora de casa, ele conquistou 2 SGs e o Bragantino não cedeu nenhum, fez gol em todos os jogos dentro de casa. Vamos colocar o contrário. O Bragantino, dentro de casa, conquistou 3 SGs, tá? E o Palmeiras, só que também não cedeu nenhum, fez gol em todos os jogos. Então é uma briga boa ali. Tem o Rossi, né, que tem uma média aí de 4 pontos aí. Flamengo aí que pega o Botafogo. O Flamengo teve 3 SGs nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa. Então é uma boa opção aí também com clássico contra o Botafogo. E o Botafogo cedeu 3 SGs jogando fora de casa. Então, SG do possível SG, só que é clássico também,
tá ok? Beleza? Vamos aqui agora para as laterais. Laterais do campinho, colocamos aqui o Matheus Bahia, que ele tem uma média de jogando dentro de casa de 11,70, tá? E também o Bernabé, uma média dentro de casa de 7,60, tá bom? Beleza? Fora eles aí, tem o Wesley, do Flamengo, que não jogou contra o Bahia, foi poupado. Ele tem uma média de 10 pontos dentro de casa. Tem o Giai e o Piquerez. O Giai tem uma média de 9 pontos jogando fora de casa. Ele desarma bem. E o Piquerez também, fora de casa, tem uma média de 8 pontos. Tá bom? Isso com SG também. Então, tá? Beleza? Aí tem outra indicação. Dieguinho que joga lateral, joga ali de volante, tem uma média de 6 pontos jogando dentro de casa. Então dá para você jogar ele ali num reserva, né? Que às vezes precisa, tá? O Aguirre tem uma média do Internacional de uma média de 4 pontos jogando dentro de casa. Luciano Juba, que joga, né? Que eu falei, o confronto esse ano está favorável ao Bahia, tem uma média de 5 pontos jogando dentro de casa, tá bom? Fabiano do Ceará tem uma média de 7 pontos jogando, né, dentro de casa. E o Capixaba aí, que a gente não pode deixar de indicar. Vamos aqui para a zaga. A zaga nós colocamos o Marlon e o Alan Franco, tá? O Marlon, ele tem uma média jogando dentro de casa de 8 pontos. Então ele vai bem, tá? O Ceará que teve um SG só, tá? O Alan Franco, ele tem uma média de 4,60, tá bom? Então seria esses. Por enquanto, há outras indicações. Ferrarese e o Arboleda, tá? O Arboleda tem uma média de 6,60. Se o Ferrarese jogar assim, mais para lateral, aí ele é uma ótima opção para entrar. Tá? O Ortiz e o Léo Pereira é uma boa opção, tá? Eles têm uma média boa também. O Gomes e o Fux, tá? Tem os dois. O que mais? Vitão, né? Vitão, o Vitor Gabriel do Inter também pode ser uma boa aí, tá bom? Beleza? William Machado do Ceará, etc. Vamos aqui então agora para o técnico. O técnico colocamos aqui o Léo Condé, tá? O Ceará pega o Sport dentro de casa, tá? Pode possível SG e também uma possível vitória. Então, ele é uma boa. Ele custa 8,53. Então, é um dos mais baratos. Tem o Roger Machado, né? Do Internacional. Ele custa 9,93. Aí tem o Zubeldia e o Ceni, tá bom? Até o próprio Felipe Luiz aí, se vocês quiserem outra indicação aí, ok? Beleza? Então vou aqui para o meio de campo. É aquele meio de campo básico, que toda rodada eu coloco. Arrascaeta, Arias e Alan Patrick, tá? O Arias, ele tem uma média boa, né? De 6 pontos jogando fora de casa, tá? Pode aí dar uma assistência, gol de cabeça contra o Juventude, que é o Juventude? O Juventude. Ele toma gol direto de cabeça, então o Arias pode dar aí uma assistência aí, beleza? Tem o Lucas Mugni, do Ceará, Mugni, né? Do Ceará, ele tem uma média de 6 pontos, né? Jogando dentro de casa, tá? Que mais? Richard Rios tem uma média de 7 pontos jogando fora de casa. O Lucas Ferreira, do São Paulo, também pode até... Ele tem uma média de 6 pontos, tá? Então, ele pode tanto estar como titular, como ali no reserva, porque se o titular não entrar, ele também está ali. Aí temos o Rubens, que é uma boa pontuação, o Scarpa, o Matheus Pereira, tá ok? Beleza? Seriam essas opções para o meio de campo. Vamos aqui para o ataque. Ataque colocamos o Memphis, que perdeu o pênalti contra o Mirassol, foi querer dar uma cavadinha, o Walter caiu, deu tempo de levantar e catar e fazer a defesa. O Pedro, que só entrou no final do jogo, tá? Ele foi poupado, então depois foi o Gerson expulso, não deu para fazer nada. O Hulk, né? Também nós colocamos aqui, mesmo que seja um confronto Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas aí eu coloquei o Hulk aqui.
Outra opção aqui também o Caio Jorge, também pode entrar aqui. Tá? O Wesley do Internacional seria uma boa opção, né? Ele tem uma média de 11 pontos jogando dentro de casa. Yuri Alberto também foi poupado, tá? O Yuri Alberto foi poupado, só entrou o Memphis Depay. No segundo tempo, o Memphis saiu e entrou o Yuri Alberto. Então eles não jogaram junto, mas os dois na arena do Corinthians ali são bons. O Verratti que fez gol, né, contra o Vitória, né? Vitória que ganhou do Vasco com um jogador a menos até, ganhou do Vasco. Tem uma média de 11 pontos o Verratti jogando dentro de casa. Tem o Eric Pulga, tem uma média de 7 pontos, né? Fez 4 contra o Flamengo, 4 e pouco, se eu não me engano. Tá? Ferreirinha, jogando dentro de casa, tem uma média de 10,70. De olho no Ferreirinha aí, beleza? O André Silva do São Paulo também, tá? Ele tem uma média de 7 pontos, então é uma boa aí. E aí você vai acreditar no Pedro Raul? Eu nem vou indicar, mas é um jogo aí que dá pra... Será que dá para fazer gol? Beleza? Então é isso aí. Então, esse aí seria as nossas indicações. Deixe seu like, inscreva-se no canal, dá aquela força para nós, tá? Para chegar a 8 mil inscritos. E outra coisa, estamos gravando com o mercado fechado, alguém pode tomar um terceiro amarelo, pode ser expulso ou se machucou e não jogue na 9ª rodada. Então, leve que nós estamos gravando aqui com o mercado fechado no sábado à noite, depois do jogo do Flamengo, beleza? Tá? Tem gente aqui com cartão amarelo, por exemplo, o Fabiano do Ceará, ele tem 2 amarelos, ainda joga. Vitão do Internacional, o Gustavo Gomes e o Fux do Palmeiras estão com 2 pendurados. Richard Rios também está pendurado. Alan Patrick e Matheus Pereira estão pendurados. Ferreirinha, Kaique Jorge, Pedro Raul e André Silva, tudo pendurado, tá bom? Se eles tomarem o terceiro, eles não jogam. Valeu, gente, um abraço, fui, hein?